temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame. Gente, vocês sabem que eu baseio realmente a pedra fundamental do nosso projeto A Hora do H é entregar para vocês as novidades, entregar para vocês os específicos que são produtos da expertise das pessoas que passaram por aqui. Eu estou falando de 1.283 pessoas, porque hoje nós temos o nosso convidado de número 1.284. Agora, aqui tem uma diferença, tem um viés de diferença na minha conversa de hoje. Sabe qual é? É a seguinte, é que nós temos uma pessoa que é uma especialista em comunicação e detalhe, ele desenvolveu por força da necessidade e realidade da época a sua expertise fazendo. Por quê? Ele foi para a universidade, ele se formou na UFAM como jornalista, mas aí, quando ele veio para a prática, os perrengues todos da época esperavam por ele. E ele veio aqui para contar para a gente como as superações há 50 anos eram de tamanho gigantesco se comparadas com aquilo que o jornalista atualmente, quando sai da universidade, tem que superar. Tem uma outra coisa que ele veio fazer aqui. Ele veio revelar a realidade, veio desenhar para aqueles que não vivenciaram essa época, para as novas gerações, porque ele está aí há 50 anos. Ele está celebrando agora 50 anos de glória jornalística. E a história do jornalismo do Amazonas tem um nascedouro de preservação, de memória nessa pessoa. E eu estou falando de... Olha só, Eduardo José... Não te mete. Eduardo José Cavalcante Monteiro de Paula, mas que todo mundo só conhece por Dudu. Duvido que alguém chame Eduardo, eu acho só a professora dele, entendeu? Lá no estadual, eu não sei, lá no brasileiro, que dizia Eduardo José Cavalcante Monteiro de Paula. Aí ele dizia, presente, professora, esse aqui, o Dudu. E o Dudu veio aqui pelo seguinte, para que nós aqui do projeto A Hora do H prestássemos. Eu, quando vi essa oportunidade, eu me agarrei a ela, mas assim, tipo a preguicinha, quando se agarra com a mãe dela. Eu fiz isso, para eu poder prestar a ele o meu pleito não atendido, de gratidão, prestar a ele as homenagens da nossa equipe por tudo que ele fez, pelo que ele desenhou e por tudo que ele representa para o jornalismo, a história do jornalismo no estado do Amazonas. Então, minha gente, vocês nem imaginam, eu estou no 7º céu por poder entrevistar hoje, conversar hoje, que não vai ser entrevista, coisa nenhuma, essa grande figura, essa personalidade, esse protagonista de quem nós aprendemos tantas lições, podemos aprender muitas lições e ainda vamos aprender muitas lições, que é o Dudu. Dudu, seja bem-vindo. Grande Beto, não só admiração, fraternidade, amizade eterna. Você é meu companheiro de muito tempo. Lógico, eu posso dizer que eu sou um pouco mais velho, você se acalme, que é verdade. Não tem problema. Você é um pouco mais velho, pode dizer. E você tocou em 2 pontos muito fundamentais. Nós não somos da origem, nós somos os desbravadores da comunicação. Sim. Eu fui a primeira pessoa a formar numa universidade, a trabalhar numa redação de televisão. Porque naquela época, a televisão, quem fazia a leitura dos textos era um ex-locutor de rádio. O cara que escrevia o texto era o jornalista de impresso, de jornal, né? Os cinegrafistas eram fotógrafos que foram adequados e adaptados. Então, ao entrar na TV Amazonas, entrei antes de ser formado e quando me formei, eu fui o primeiro com diploma a trabalhar num veículo de comunicação. Diploma universitário. Universitário, 3º grau. E eu enfrentei muita... Normal, né? Enfrentei muito preconceito. Tipo,
Ah, só porque tu estudou, tu pensa que é melhor do que eu? O quê? Aí dizer pro cara, não estou aqui para brigar com você, estou aqui para somar. E você tem mais experiência do que eu para eu aprender. Hoje, fica o inverso, mas o comportamento é o mesmo. Se a pessoa que está comigo, que é mais nova, se propõe a aprender, eu ajudo. Se não se propõe, eu não vou brigar. Cada qual faz o seu caminho. Eu acho que esse foi o primeiro dos grandes desafios. É profissionalizar quem está no meio para trabalhar onde você fica. E naquela época, as pessoas não vão entender, porque são da época para frente, não existia satélite, não existia nada. Na década de 80, né, Dudu? É isso? Não, final de 70. Final de 70. 73, a TV Amazonas foi inaugurada. Em 74, em janeiro de 74, eu entrei na Rede Amazônica. Fala sério? 73 de setembro e eu entrei maravilha. nela. Por quê? Quando a TV ainda era Band... Então, aqui para nós, tu era um menino ainda, né? Um rapazola, como se dizia naquela época, né? Em 74, tu era um rapazola. Era ou não era? Humberto, eu nasci em 1950. Eu tenho 74 anos, Humberto. Vixe Maria. Eu tenho 74 anos, cara. Que bacana. Olha, ele fala que tem 74 anos, sorrindo. Eu ainda estou inteiro. Não, estou inteiro, pensando. Isso é lindo. Eu fico... Deus me proporcionou uma emoção como poucas pessoas conseguiram. Aí o Felipe Dal cria um canal de televisão, muito amigo. Não, mas peraí, não. Aqui quem está conduzindo esse negócio sou eu. Ah, tá bom. Pode cair fora. Me diz uma coisa. Vamos começar do começo. Da dona Sadi Hawashi, porque é antes do Felipe Dal, não é não? Ela não é antes? Antes, mas a minha ida para lá foi depois. Ok, mas tu voando para o Brasil com a Sadi Hawashi, foi depois? Depois, eu já estava na TV Amazonas. Ok. Já tinha acontecido. Então a entrada na TV Amazonas foi 74. 74, janeiro de 74. Olha só. A TV foi 73, nós somos de 74. Como era a TV Amazonas em 74, hein, Dudu? Eu tenho curiosidade. Como era o ambiente de trabalho? Como é que eram as câmeras? Como é que era tudo? Não, uma coisa maravilhosa que lá nós tínhamos é o seguinte: a TV Amazonas foi o primeiro canal de televisão do Brasil que já nasceu colorida. Todos os canais que existiam eram preto e branco e se adaptaram para o colorido. A televisão chegou no Brasil em 73, não foi? Ou não? Não, chegou antes. A televisão de 65, anos 60, chegou a televisão. Okay. Aí todos os canais que eram antes da TV Amazonas... A colorida começou em 73? 70 e pouco. Colorida. Aí você tinha Juricaba, que tinha uma programação colorida, mas as câmeras e o programa local eram preto e branco. Era preto e branco. E desenho, né, Dudu? Os desenhos animados. E como a TV Amazonas não tinha nenhuma ligação à época, a TV Amazonas transmitia, vamos ver, tipo TV Cultura, alguns programas independentes da Record, até se filiar a Bandeirante. Era uma salada. Isso, até se filiar a Bandeirante. Porque naquela época não era Band, era Bandeirante. Bandeirante. É. Eu me lembro muito bem que o Felipe Dal queria criar um programa de esporte amador e o meu irmão Edgar era o famoso Demolidor, primeiro atleta de vôlei. Ele lutava telecat. Isso! Não era telecat? Telecat, era o famoso Demolidor. Lá no Sesc da Henrique Martins? Exatamente. Era lá? Mas começou no estúdio da TV Juricaba, pelo Arnaldo Santos, que levou para lá. Grande Arnaldo Santos. E o cunhado do Amazonino, Luiz, eu vou lembrar do nome dele. Okay. Eles dois criaram esse negócio. Aí o Felipe Dal queria ter alguém que fizesse esporte amador. E ele convidou o Edgar para ir. O Edgar chegou na minha casa e disse: pô, Dudu, tu é gaiato, tu ri para todo mundo, quer ir comigo? Eu fui com ele. Ele fazia o 8º período de engenharia e eu fazia o 6º período de engenharia. Tu começaste na universidade. Na engenharia. Aí nós fizemos um programa chamado Flecha do Esporte Amador, todo sábado, com toda a dificuldade da tecnologia da época. E 2 anos depois o Edgar virou engenheiro, nós fomos do Felipe Dal. Eu falei: doutor Felipe, nossa missão acabou aqui. Aí o Felipe Dal me deu uma lista. Ele disse: Dudu, engenheiro não sei se tu vai ser, mas se você estudar para jornalismo, você vai ser um bom jornalista. Ele sentiu esse teu tino jornalístico. Estou aqui agora, estou aqui 50 anos já. Né? Que coisa maravilhosa. De formado são 39, mas de profissão são 50. Também porque na época, como as faculdades estavam começando, o governo federal, o Ministério do Trabalho, liberou pessoas que tivessem mais de 20 anos de profissão, não precisava ter diploma. Foi aquela fase de adequação e adaptação. Eu não, eu fiquei um tempo e depois acabei passando
para profissional mesmo quando eu estudei. E no começo, o que tu fazias? Tu aparecias na televisão fazendo o quê, Dudu? Era um Esporte amador. como é que era a história? Humberto, era o seguinte, nós tínhamos um equipamento chamado câmera Super 8. Não é o Super 8 de hoje, Super 8 é desse tamanho a câmera, que não tinha áudio. Sim. A gente filmava os eventos, esse rolo de filme era mandado para São Paulo, uma semana depois voltava e a gente apresentava aquilo que tinha acontecido. Pela fé. Não podia gravar nada à noite porque não tinha ginásio em Manaus, as quadras eram abertas e não tinha refletor, eram lâmpadas que as pessoas colocavam para iluminar o jogo. E a lâmpada não tinha o suficiente quantidade de luz. Mas mesmo assim eles faziam eventos à noite? Nas quadras? Faziam, porque todo mundo trabalhava, né? É verdade. Só que Manaus tinha... Não podia filmar. 168 mil habitantes. Mas não podia filmar, né, Dudu? Porque não captava, a imagem não aparecia. Mas na TV Amazônia já tinha o esporte, futebol. Orlando Rebelo, querido grande. Orlando era um... Trabalhamos com... Nós trabalhamos juntos na TV Amazonas. Ele morava 2 quarteirões daqui, bem aqui do lado. O Orlando era um cara mais genial que eu conheci da vida. Ele nunca estava de mau humor, a não ser quando ele ligava a luz. Ligou a luz, ele era outra pessoa. Aí encarnava. Ele incorporava o cara mal, mas ele era um cara maravilhoso. Bom, aí Luiz Augusto. Luiz Eduardo. Não, Luiz embarcou. Né? Aí o Luiz Eduardo fazia um futebol. E eu fazia o esporte amador. No início eu só ia nos sábados, de 12 a 1 da tarde, flechas do esporte amador. Porque a gente filmava e tal. Como a TV Amazônia não tinha um segmento, tudo que a gente pegava dava. Eu ia nas lojas da Zona Franca, comprava aqueles rolos contando o jogo, decisão do campeonato do mundo. Era um rolo de filme desse tamanho. Sim. A gente levava para a TV, tinha um negócio chamado Telecine. Telecine era um jogo de lentes, que eu passava o filme era nessa lente, aí entrava no ar. É um negócio extraordinário. Era uma ginástica que não era fácil. Que coisa. Não tinha satélite. Tu imagina, a programação chegava uma semana de atraso, Humberto. Tudo era uma semana depois. Uma semana depois. Agora tu imagina a Tabatinga, recebia 40 dias depois. Porque eu imagino vinha de barco. Eu vinha de barco, não tinha avião. Olha só. Então, esse sacrifício inicial nos obrigou a ser o brasileiro que é. Multifacetado, você tem que fazer tudo. Sim, aquele negócio eu tenho que me virar nos 30, tem que resolver, como se fala hoje, né? Eu tinha responsabilidade social e dali. E aí, nós fomos dando passos, até que chegou um momento em que eu fui para os Estados Unidos fazer minha pós-graduação. Ok. Quando eu voltei, como eu te disse, voltei no mesmo avião com a dona Sadia, me viu... Fala quem é a dona Sadia Rocha, acho que muita gente que está nos vendo não sabe. Gente, Sadia Rocha foi a grande empresária, junto com o marido, a trazer a comunicação em televisão, foi senadora da República, foi deputada federal, foi uma empresária de grande porte. Ela era dona da TV Juricaba, não? Sim. Não é isso? Sim, a TV Juricaba, quando se criou, virou TV Globo. Era a TV Globo local. Exato. A TV Globo local. E eu me lembro do Arnaldo Santos fazendo AS nos esportes. Bom filho, bom aluno, bom de bola. Craque na bola, craque nas... Bom filho, bom aluno, bom de bola. Bom filho, bom aluno e bom de bola. Bom de bola, é isso. 6 horas da tarde, né? Ele aparecia, né? Aí tocava aquela música do Havaí. Não sei, eu vou lembrar da música, é muito legal lembrar da música. Que bom que ele também esquece. Pensei que era só eu. Pensei que era só eu. Que legal. Dudu. Havaí 5-0, é isso mesmo. Havaí 5-0. Como é da música? Tu lembra da música? Vamos lembrar a música. Como é que é? Não, essa aí, vamos lá. Olha, tem assessoria aqui, né? Assessoria. Mas todo mundo faz parte da equipe, né? Doido. E ele é novinho, ele não sabia da Eu não vi. Dudu, me fala uma coisa. Aí tu vinhas num avião com a dona Sadia? A dona Sadia me convidou para ir trabalhar fazer o Globo Esporte na TV Juricaba. E aí eu era funcionário da TV, mas eu fui falar com o doutor Felipe. Doutor Felipe, é isso aí. Doutor Felipe disse, Dudu, vai. Eu disse, por quê? O senhor não me quer aqui? Não. Lamentavelmente, a Juricaba vai perder a Globo e ela vai passar para a TV Amazonas. Dudu, a TV Juricaba era lá na colina, era? Na colina. Na colina? Perto do estádio? Lá do... Perto do estádio. Isso, lembrei.
Aí o que houve? Ela acabou perdendo a Ela Globo. perdeu a Globo, mas 2 anos antes eu fui para lá e, na verdade, já fui como funcionário da TV Amazonas. Que eles vai, treina para fazer o Globo Esporte. E aí eu passei a apresentar o Globo Isso Esporte. no início dos anos 80, né? Pelos anos 80 Dos já. anos 80. E aí, e lá eu participei, essa história é interessante. Eu já tinha participado da primeira imagem da televisão no Amazonas. Como foi a história da primeira imagem, Dudu? A dona Sadia queria construir um canal de televisão, trouxe um grupo de São Paulo para fazer uma TV a cabo. E essa TV a cabo, ela na casa que meu pai tinha, ela usou o salão da casa do meu pai. Coincidentemente, eu fazia parte de um grupo de cultura do Olímpico e eu participei dessa primeira imagem imitando o Louis Armstrong. Canta a música do Louis Armstrong. Mas Que história é? Que história Será é? que a minha voz cabe? Tu cantaste Eu essa cantei, música vamos lá. na tua primeira aparição de um jornalista na televisão no Amazonas? Não, eu não era jornalista, mas a primeira imagem gerada primeira no Amazonas, eu estava lá. Para a televisão, você estava lá. 1963. E você 13 apareceu anos. fazendo o quê? Mostra aí. Eu fiz, vamos ver se eu consigo. Vamos botar um pouquinho de água. Né? Claro. Quem lembrar, vai lembrar. Hello, darling. Well, hello, darling. You so nice. Aí vai, pois não, a minha voz não aguenta mais. Louis Armstrong. Esse camarada tá pronto para subir no palco com uma banda de jazz. Olha o que eu estou dizendo para vocês, hein? E ele vai, e ele abriu minha porta para televisão. Nem imaginei que eu trabalharia em televisão na vida. E aí, quando eu fui para a TV Juricaba, nesse processo, a Globo sai da Juricaba, tá? E a Coca-Cola compra a Juricaba achando que o Roberto Marinho ia mudar, não ia mais transferir para a TV Amazonas. Mas o Roberto Marinho disse, não, eu tenho um compromisso com o doutor Felipe Dal, porra. Eu tenho palavra. O doutor Felipe Dal tem Globo. Roraima, Rondônia, só não tem Manaus, porra. Sim, ele já tinha. Já né? tinha pra lá, não tinha aqui. E aí a Coca-Cola comprou a Juricaba no intuito de ficar com a Globo, mas não conseguiu. E aí a Juricaba fechou com passou para se chamar RBN, ficou com a Rede Manchete. E aí Deus me proporcionou mais uma emoção. Em dezembro daquele ano, eu levei o seu Álvaro Honório de Lima, 72 anos, para correr a maratona de Nova York. Eu me lembro do Álvaro, eu me lembro dele. Ele corria. Isso. Ele correu na maratona de Nova Nova York. Foi York. o 3º lugar na idade dele. Aí a Rede Manchete fez uma entrevista conosco lá. Lá em Nova York. Lá em Nova York. E essas imagens eu tenho guardadas. Linda. Então, a primeira imagem que o Amazonas gerou. No exterior? No exterior eu estava presente também. Foi Deus que... Que ano foi isso, Dudu? Não lembro. Na década 80? Na década de 80 para 90. Então chegou a minha vez. Aí então, vai lá e eu... Ou seja, a terceira vez eu entrava a nível nacional. Quando eu estava na TV Amazonas, que era a Band, eu fiz em Manaus o Campeonato Pan-Americano de Handebol. Eu trouxe 8 equipes para cá, para Manaus. Uhum. E aí um dia, na redação, já era o chefe de redação de esporte, toca uma voz que o mundo não esquece. Luciano do Vale. Aí ele disse, ele já sabia qual era a Dudu, é o seguinte. Ele sempre Dudu, foi da Bandeirantes, né? Não, ele foi Globo, passou para a Band e virou verdade. Aí disse, Dudu, eu quero esse jogo entre o Brasil e a Argentina decidindo o Sul-Americano em Manaus. Aí eu espelhei, eu posso fazer para ti, agora nós não temos videotape, pô. Olha só. Aí ele manda um videotape para Manaus junto com um jornalista paulista que criou um tal de Gol, o momento sublime do futebol. Ele era cadeirante. Quando nós chegamos no SESI, Clube do Trabalhador, entupido, e ele não conseguia... Aqui no Aleixo. Quem foi o narrador? Eu. Dudu. Então, eu apareci para o Luciano Vale, a primeira imagem de um amazonense e tal. Dudu. Então, Deus me dirigiu a isso. E para completar o ciclo de imagem, em 1986, o satélite chegou no Amazonas. 86. 86. Sim. E aí o Faustão tinha sido contratado da Band para trabalhar na Globo. E o Felipe Dal me chamou e disse, Dudu, vamos fazer uma transmissão ao vivo no satélite e você vai ser o cara. Então a primeira imagem, eu tenho essas imagens, posso passar depois para todo mundo. A primeira participação do Amazonas via satélite, puxa, eu estava presente e fiz uma grande cagada,
Não da cagada. Vou contar, já falei e vou terminar, né? Tem vou que terminar. Claro. O produtor do Faustão perguntou o que é que eu ia apresentar. Eu disse que eu vou apresentar os animais da selva amazônica. Então, a primeira cagada foi, quando o Faustão me chamou, eu estava com arara no ombro. Se alguém tem arara em casa, sabe o que a arara faz? Enfia suas garras para não cair. Sim, para equilibrar. Aí o cara entra no lado do eu. Ai! E aí, Faustão? Doido para largar a porra daquela arara? Sim. Aí o cara tira a arara. O camarada entra com 2 onças, uma preta e uma malhada. Aí eu fiquei explicando, passei a mão na cabeça da onça. Não, isso aqui é civilizado. É mansinha. Foi mesmo. E aí a cagada aconteceu que o cara entrou com uma cobra jiboia grande e ficou perto da onça. Eu conversando com o Faustão, a onça, mordeu a cobra. E aí começou aquela luta ao vivo. Eita. E o Faustão dizia, tu não dissesse que era doméstico, não, vai. Daí eu só vou me lembrar o que eu falei com o Faustão depois que eu vi o VT. Meu irmão, foi uma confusão do cão. Aí o sargento veio de lá com o teçado. Eu disse, meu Deus, esse cara vai cortar ao vivo para o mundo inteiro ver. Vai cortar essa cobra no meio. A onça segurou a cobra. A cobra ficou. E você puxava para cá, para lá. Aí ele pegou um teçado, deu, com todo respeito, nos ovos da onça. Pá! Qualquer um com uma porrada nos ovos, larga a onça. Resumindo. Eu acho que sim. eu concordo, eu acho que sim. Resumindo, foi um pique de audiência extraordinário. O produtor do Faustão me ligou parabenizando. Ele disse, vai, tomate cru, porra. Eu tô com medo da onça me engolir, tu tá ferido. Nós fomos. A cobra ficou bem depois disso. Não, morreu. Porque a onça não escova dente, gente. É cheia de bactérias. Não basta você sair tem que se tratar. Porque morreu. E aí nós fomos processados por todas as associações de proteção do animal do continente americano. Quem assistiu processou o Rei da Amazônia. Deu uma confusão do cão, mas eu provei na própria imagem de que foi um erro do próprio SIGS. O SIGS disse, nunca mais empresta nada para a TV Amazônia. Isso perdurou até a Copa do Mundo, quando a outra onça fez o ataque da pessoa, todo mundo lembra, na Copa do Mundo a onça atacou. Bom, isso faz parte do quê? De uma história, de um amadurecimento que nós tivemos. É verdade. Isso tudo faz parte do processo para você aprender. Não basta você ter o diploma. Você tem que merecer a ter esse diploma. Claro. Lógico, você vai para a faculdade, você salta tempo, salta etapa, porque a faculdade lhe dá muitos ensinamentos. E aí você fala uma coisa certa. Mas na prática do dia a dia começa em coisas. Quer ver uma coisa simples? Na faculdade da rede. Você aprende a não ler a bula. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Na prática. Está na prática. Eu, no jornalismo, a gente fazia fotografia. Então eu tinha um ótimo hábito de orientar o cinegrafista. Ele ia filmar, faz esse ano, faz aquele ano. Aí eles se reuniram e foram o doutor Livelli, meu querido amigo Livelli. O doutor Livelli é o seguinte: o Dudu é repórter, ele fica dando pitaco, pô. Não é seguinte, esse cara não tem nada a ver, pô. Doutor Felipe, eu chego lá e digo pro Dudu, escreve isso. Não, ele que escreva. Então a imagem é minha. Tudo bem, achei que correto, fui. Como eu fui um dos caras que criou a Fundação Rede Amazônica, eu fui fazer um curso de cinegrafista. E aí, só de sacanagem, eu pus o diploma deste tamanho e botava no meu crachá. Aí um dia o fornecedor, velho, pô, o Dudu tá sacaneando a gente com a porra do diploma. Nivelli Dal. Quando ele vinha aqui comigo, eu fui lá, doutor Nivelli, diga qual é o seu problema. Pô, que história é essa, pô? E aí? Eu sou formado. Como é formado? Lê essa assinatura aqui. Lê aí. Nivelli Dal, pois é, por tudo isso. Você assinou aí. E diz uma coisa, já que tu falou do Nivelli Dal, inclusive encontrei ele caminhando com a Glória lá na Ponta Negra semana passada. Orgulhoso que a Renatinha está fazendo está estudando na Universidade de Nova York. Me diz uma coisa, conta aquela história, eu sei a história, mas o povo precisa saber, do lance do ar-condicionado que foram reclamar para o Nivelli do que o ar-condicionado estava muito frio. Conta essa história. Manaus terrivelmente quente. Manaus quente. Aí o cinegrafista, o jornalista, foi um dia reclamar para o Nivelli. O que houve? Conta essa história. Rapaz, ele reuniu todo mundo. Vocês estão achando ruim? Está muito frio? Tá.
Esse ar-condicionado não é para vocês não, porra, é para equipamento. Então, traz um casaco. Não é pra vocês não, porra. Traz um casaco. Quem são vocês? Esse ar-condicionado é para equipamento não estourar. Porque nada para vocês, não. Vocês já estão acostumados com o calor. Não é isso, Dudu? É uma história de vida e de crescimento extraordinário. Dudu, qual é hoje a sua avaliação do que foi antes que você falou agora, do jornalismo hoje atual? Qual é a grande diferença? Qual é o grande diferencial, hein, Dudu? Para as novas gerações, o que você tem a dizer? Eu não gosto e nem vou dizer de que no passado era melhor, porque isso não é verdade. Cada qual tem a sua dificuldade proporcional. Hoje tem mais fácil, porque hoje você tem uma noção, pelo menos prática, de fazer uma filmagem, de fazer uma edição. Basta pegar um celular. Sim. TikTok tá aí mesmo para ensinar fora os outros. É feita a edição, tá? Mas... Sim, tudo bem. Como que o cara faz, não importa, sim, ele conhece os princípios. Sim. A grande diferença real é o seguinte: 1 bilhão de pessoas usam o celular. Provavelmente 99% passa mensagem para alguém. Quando o Boixá caiu no helicóptero, eu vou exemplificar, quando o Boixá caiu no helicóptero no centro de São Paulo, tinha umas 1000 pessoas filmando, só 2 e 3. Foram socorrer. Mas só uma foi socorrer. Foi socorrer. E aí, você fez uma coisa que acontece todo dia. Eu não sou jornalista. Eu filmo um acidente aqui na Torquato Tapajós. Sim. O cara que está lá em casa, ele vai ver, porra, aconteceu um acidente na Torquato. Aonde que foi? Qual lugar da Torquato? Quantas pessoas? Nós, jornalistas, aprendemos a responder 5 questões. Que, quando, onde, por onde. Isso é fazer notícia. Sim, esse é o grande essência do jornalismo. Então não adianta se você aprende no dia a dia, filma um jogo em casa, viu um aniversário de alguém e você acha que é jornalista. Não. Você está passando uma informação. É verdade. Que flagrante, né? Que não necessariamente é uma informação. Sim, então nós jornalistas transformamos esse negócio em notícia, em informação. Esse é o grande diferencial. A dificuldade que a gente tinha tecnológica da época não existe mais hoje, hoje é facílimo. E aí isso acomoda a pessoa também em achar que a informação é só isso. Quer ver uma coisa simples que ninguém aprende? Porque não sabe? Quantas vezes você vê alguém na praia tomando banho, aí você vai filmar e fica aquela imagem preta? Porque ele está contra o sol. É um simples isso, mas a vista dele detecta a imagem, mas a lente ela é mais cruel. Isso. Então o cara vê um evento, vai lá e faz assim. É outra coisa, aí tu vai ver a imagem passar rápido, porque o meu olho confere e registra, mas o meu olho da câmera não. O olho da câmera ele é mais eficiente, é mais exigente. Se eu não tiver iluminação, ele não pega. No escuro, tem escuro, pega aquele sistema que tem, faz. Então, o diferencial hoje é você saber se um cara é um profissional de jornalismo ou se ele é apenas alguém que joga uma informação no ar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci o pai do Dudu. Eu fui amigo, eu me considerava. Da família, pô. Amigo de toda a família, dos irmãos do Dudu, do pai do Dudu. E eu morava ali no centro de Manaus e toda semana eu passava na frente da casa do Dudu e estava lá o pai dele e me recebia. O senhor Edgar era um cara maravilhoso que me recebia lá na casa dele e tudo mais. E o Estevão, todos os seus irmãos, o Evandro. Edgar é o demolidor, lutador, Beto. Exato. Então, minha gente, eu sou amigo do Dudu, enraizado pela família dele, na família dele. Mas tem algo que eu tenho que contar para vocês, que pouquíssima gente sabe, a não ser aqueles mais ligados a mim. É o seguinte: em 1984 eu servi ao governo do estado do Amazonas como um dos diretores do turismo na cidade de Manaus, e eu fiz a minha primeira viagem para o Japão em 1984. Quando eu voltei em 84, trocou o governador e eu fui, logicamente, exonerado, porque entrou um novo governador. Eu servi ao governo do José Lindoso. Isso mesmo. E entrou o Gilberto Mestre, que já entrou com o seu candidato e tudo. Normal, democracia é isso. Então, quando eu voltei do Japão, eu fui falar com o Dudu.
eu não sei se ele lembra, mas eu fui falar com ele e disse: Dudu, eu voltei do Japão agora e eu vou ser demitido, já está tudo certo, vou ser demitido. E eu vi um negócio lá no Japão, no hotel, que eu acho que eu poderia, não sei, nos hotéis, nos apartamentos dos hotéis aeromostrados, eu poderia fazer aqui em Manaus. Ele falou assim: Beto, ele sempre me chamou de Beto. Beto. Beto, faz uma coisa, vai lá na TV Amazonas. Isso mesmo, Beto. Comigo, e marcou o dia. Minha gente, eu fui, e vocês sabem o que o Dudu fez? O Dudu me apresentou para o senhor, um cara que passou a fazer parte da minha vida, mudou minha vida, Milton Magalhães Cordeiro. de Magalhães Cordeiro, que consequentemente me levou para o Dr. Felipe Dal. Conclusão: porque o Dudu me levou para a TV Amazonas, me apresentou para os diretores, e porque o Dudu, este que está aqui, disse, e aqui a minha gratidão eterna para ti, Dudu, foi o Dudu que disse para o Dr. Milton Cordeiro e para o Dr. Felipe Dal: eu acho que o Humberto tem talento e ele pode contribuir para a televisão, para o jornalismo da nossa cidade. Eu fui admitido na TV Amazonas, onde eu trabalhei 30 anos, graças à indicação que foi feita, graças ao Dudu ter me levado. Hoje eu estou aqui entrevistando ele como jornalista. Beto, você sempre mereceu. Dudu, você sempre... a minha gratidão por você, pelo que você fez, me levando para conhecer o Dr. Milton e o Dr. Felipe. A minha gratidão por causa disso é eterna. Eu tenho você como um ícone, eu tenho você como um amigo que todo mundo merece ter. Muito obrigado, Dudu. Beto, tem duas coisas que é importante você saber. Primeiro, eu sabia... Tu lembras disso? Não, acho que eu lembro. Eu lembro, você sempre teve esse dom natural para esse negócio. Sempre teve. E dois, você foi aprovado por duas pessoas que sabem diferenciar amizade de trabalho. Sim. Felipe Dal e Milton Magalhães. São pessoas que não tinham esse negócio. Se ele gostava de você, é uma coisa. Negócio, se ele quisesse que você trabalhasse para ele, é outra. Então você mereceu. O doutor Felipe Dal e o doutor Milton Cordeiro tornaram-se, em inglês tem um termo que não existe em português, que é role model. É um modelo de performance. É um modelo a ser seguido. Eles se tornaram isso, mas também o Dudu sempre foi o meu role model. O meu role model no jornalismo também foi o Dudu. E tem uma outra coisa sobre o Dudu que eu preciso dizer para vocês. O meu avô era, meu pai era, e eu vim com óculos preto e branco hoje em homenagem a ele, porque nós dois somos botafoguenses. Nós somos botafoguenses, né? E o doutor Milton dizia que existe aqui em Manaus a torcida do Botafogo cabia dentro de uma Kombi. Tu lembra que ele dizia? Oh, pelo amor de Deus. E dentro dessa Kombi estava eu e o Dudu. E o doutor Felipe Dal, que era botafoguense. O Amazonino Mendes. Era botafoguense. O Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho. Botafoguense. Beto, os melhores são botafoguenses. Nós não somos uma estrela solitária. Nós somos uma estrela tão intensa que é o Fuxa que estou em volta. E outra coisa, você nasce botafoguense, você não se torna botafoguense. É isso mesmo. Obrigado. Grande Beto. Maravilha. Parabéns pelos seus 50 anos de jornalismo. Obrigado, irmão. E por todas as lições que nós aprendemos com você. Obrigado, muito obrigado. Estamos juntos e ainda vamos fazer essa caminhada se tornar melhor ainda. Gente, obrigado, meu presidente. Acabei de entrevistar um vulto, uma lenda do jornalismo no Amazonas. Eduardo José Cavalcante Monteiro de Paula. Dudu, até amanhã. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.